Palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, verso 10. Pedido da comissão técnica. Disseram que fica fazendo sombra aqui no meu rosto, na filmagem. A sua boinazinha está atrapalhando. Olha lá, o técnico lá atrás está dizendo que, olha, positivo. Então, fica assim, ficou mais mano agora, né? Sai na filmagem, Gabriel. Gente, vamos que vamos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estão comigo, né? Esses minutos aqui são singulares da mensagem. Momento assim que tá todo mundo ainda não se dispersou por qualquer motivo. Há um conflito sem limites acontecendo. Tem uma disputa gigantesca pela sua alma, pela vida dos seus familiares e pela vida de muita gente nesse mundo. E as implicações são eternas. O maligno e suas forças possuem estratégias testadas, habilidosas, para te destruir e para me destruir. Sabe o que ele faz? Ele usa aquilo que você mais gosta contra você. Ele possui uma fome avassaladora por destruição e para comprometer a realidade mais vital da sua vida. E sabe qual é a realidade mais vital da sua vida? O relacionamento com Deus. Ele quer minar o seu relacionamento com Deus. Ele quer te distanciar de Deus. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai usar as suas fraquezas contra você. Porque ele sabe que você tem fraquezas. Ele conhece os seus tropeços. Ele sabe as coisas que você valoriza mais do que devia. Sabe, para alguns ele vai se valer de forma muito contundente do egoísmo. Para outros ele vai se apropriar da luxúria. Para outros ele vai tocar no orgulho. O orgulho, a presunção. Para outros ele vai mexer com a nossa fome. Sabe essa fome por autonomia? Essa fome por independência? Ele usa isso também. E aos pouquinhos, ele tem uma capacidade de fazer você lentamente e sutilmente desprezar, desconfiar e por fim rejeitar, se não nas ideias, na prática, a ideia de que Deus é essencial. A ideia de que Deus realmente é algo que precisamos de mais. A ideia de que Deus é realmente a fonte da vida. Feito isso, eu digo para você, ele vence. A pergunta que fica é, você está consciente desse perigo? Você sabe que você está ameaçado? Você sabe que a sua família está ameaçada? Mas mais, sabendo que está ameaçada, a pergunta é, o que eu vou fazer? O que eu coloco em minhas mãos? Que munição eu tenho? Que recurso eu tenho para vencer essa batalha? É isso que a gente tem se debruçado, conversado, orado, ao longo de 2 semanas. Capítulo 6. Olha que benção. Vamos ler a Bíblia. Ajuda a ler. Gente, presta atenção comigo. Vamos lá. A Ivete abriu no lugar certo. Efésios capítulo 6. Só não é no versículo 1, é a partir do 10. Qual é o recurso? Qual é o recurso que a gente tem? Diz assim, as Escrituras. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra vizinho, contra pessoas, contra família, contra cônjuge, contra quem quer que seja. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões
celestiais. Essa é a luta. Então faz o quê? Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aí, portanto, quais são os recursos? Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. E a gente vai parar no versículo 15. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Deixa esse projetado, Fernando. A gente está num conflito espiritual sem limites. E a gente mencionou que há problema sério quando a gente fala de batalha espiritual. Porque alguns de nós ficam pensando assim, conversa. Isso não é uma questão muito séria. Não, tem outras coisas muito mais determinantes. Isso já é a própria obra do maligno querendo que alguns de nós pensem desse jeito. Por outro lado, tem gente que hipervaloriza essa questão e transforma toda a realidade da vida em batalha espiritual. E tudo agora é o maligno, e tudo agora é o mal. A gente precisa se cingir com a verdade. Porque a única chance da gente não cair em extremos é a gente mergulhar na verdade. A única forma da gente não ser levado pela nossa imaginação de fazer associações, olha, isso aqui é ou não é? A gente não tem outra base, outro fundamento para saber como lutar, como pelejar, qual é o nível da batalha, se não cingir-se da verdade, toda a verdade de Deus. E por isso falamos sobre isso há 2 semanas atrás. Você pode acessar o nosso link e pode ter acesso a essa mensagem caso você tenha curiosidade. Fica a minha sugestão, é importantíssimo para a sua vida. Por outro lado, a gente descobriu também que não adianta apenas a gente descobrir a verdade de Deus e ter esse conhecimento. A gente precisa viver uma vida verdadeira. Por quê? Porque uma arma e uma cilada terrível do maligno contra mim e contra você, sabe qual é? É nos fazer caminhar em mentira. É nos fazer viver uma vida mentirosa. É nos fazer viver continuamente para se livrar das situações difíceis, contar mentira. Ou para se promover diante das pessoas, porque a gente acha que é muito pequenininho, a gente tem que ser melhor e maior aos olhos das pessoas, daí a gente conta vantagem. Por N motivos as pessoas contam mentira na sociedade. E aí a gente aprendeu aqui que a gente precisa cingir-se com a verdade, colocar um cinto que nos proteja. Cinto da verdade. E depois a gente descobriu a importância da couraça da justiça. Uma vida de integridade, crucial uma vida de integridade. Não há, a gente hoje de manhã esteve aqui, um café da manhã delicioso, coisa, uma delícia, foi muito bom. Mas sobretudo foi a palavra, a gente descobriu que o nosso Senhor, Ele não chama gente perfeitinha. Ele não chama pessoas porque elas têm um alto nível de moralidade, uma ética intocável, assim, sabe? É o melhor aluno da turma, a professora só elogia. É o filhinho da mamãe, que a mamãe só rasga elogios. Jesus não tem essa ilusão com nenhum de nós. Sabe o que Ele faz? Ele chama pecadores. Ele chama pessoas que o ofenderam. Ele chama pessoas criminosas. Pessoas que pisam na bola, não uma, não duas, não 3 vezes. Ele chama. Mas esse é Deus, Arthur, que chama gente errada. Ele transforma. Primeiro Ele coloca a justiça de Cristo sobre nós. É disso que cantamos, é disso que ensinamos o tempo todo. E essa verdade poderosíssima, que diante de Deus agora, porque cremos em Cristo Jesus, temos, Lúcia, uma veste de justiça. Para alguns de nós ainda essa ficha parece que ainda não caiu. A justiça que nos faz ser aceitos diante de Deus, não é a nossa. Não é assim, olha... Essa semana, Marissa, eu vou poder fazer uma oração. Por quê? Eu fui na igreja domingo. Eu dei uma comidinha. Não foi só isso que eu fiz. Eu também ajudei um morador de rua com um prato de comida. E não foi só isso. Eu não tirei sarro do meu amigo que o time dele perdeu. Eu me aguentei. Agora eu acho que essa semana Deus vai me ouvir, Kathleen. Sabe o que é isso? Isso é assumir que a minha justiça me coloca em uma situação adequada diante de Deus e agora por isso eu posso pedir e por isso Ele vai me atender. Mas o contrário é verdadeiro também. Quando a gente acha que é a nossa de justiça que resolve as coisas, sabe o que a gente faz? A gente fica assim, Deus não vai
cuidar da gente. Deus não vai resolver os nossos problemas. Deus não vai acalmar a tormenta. Por quê? Eu tenho sido um menino mau. E desde pequeno eu aprendi que se a gente não faz coisa certa, Paty, o Papai Noel não dá presente. Desde cedo eu descobri, Leandro, que se eu me comporto mal, eu não ganho estrelinha da professora. Essa é a nossa sociedade e tudo bem com isso. São recursos que a gente tem para tentar conduzir as pessoas a fazer a coisa direita. Isso é parte do nosso gesto de correção. Eu não estou rifando isso daí. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O evangelho é outra coisa. O evangelho é a boa notícia que você pode chegar para qualquer criminoso, é isso aqui mesmo, é o que você está ouvindo, para qualquer criminoso e dizer para ele assim, olha, Deus te ama e te aceita e quer te vestir com a justiça de Jesus. E quando ele crê em Jesus e entrega a vida dele para Jesus, ele chega diante de Deus com a vida toda purificada e perdoada, couraça da justiça. Espetáculo, Jesus chama a gente assim, Jesus te chamou e te colocou ao invés de justiça. Só que tem um detalhe crucial, isso é uma delícia tão grande, isso é uma satisfação tão grande, porque pensa comigo, a lógica é assim, ó, eu devia uma dívida que me levaria, sabe quanto tempo para pagar? O resto da vida. Eu seria castigado o resto da vida e ainda assim não pagaria toda a minha dívida. E qual é a boa notícia do Evangelho? Boa notícia do Evangelho é que o Deus Filho, recheado de amor, veio aqui para glorificar o Pai, assumiu essa dívida eterna e pagou no meu lugar. E sabe o que isso gera quando a gente realmente crê nisso? Quando você realmente entende que a justiça de Cristo é sobre você, você começa a nutrir muito amor, você fala assim, eu amo a Cristo Jesus, eu amo o meu Salvador, e daí você olha para ele e pergunta para ele, como eu devo viver a minha vida? Aí ele fala assim, ó, que você não viva mais, deixa eu viver na sua vida agora. E aí você fala assim, qual é o caminho de Jesus? Quais são os passos que Jesus daria aqui? Aí a gente se veste da couraça da justiça, primeiro para ficar bem diante de Deus, e depois para orientar os nossos passos. Isso orienta os nossos negócios, nossas finanças, nossa maneira ali de lidar. A gente faz certo o tempo todo? Não. Mas a gente fica numa tristeza por ofender o nosso Deus, por ofender o amado da nossa alma, por ofender o nosso melhor amigo, por ofender o nosso Salvador, por ofender aquele que custou muito a minha vida para ele. E daí a gente fala assim, o Senhor me perdoa, não só me perdoa, mas me ajuda. Não quero mais fazer isso de novo. E aí uma das nossas grandes batalhas é viver com todas as forças para abandonar o que é errado e fazer o que é certo. Aí depois a gente pode falar assim, ó, Jesus Cristo, se eu soubesse cantar, eu ia cantar aquela, Jesus Cristo mudou o meu viver. Porque é isso que acontece, é um grande amor que nos muda. Mas posto isso, a gente chega nesse versículo 15, 2 armas fantásticas, verdade, justiça e agora essa. Qual é essa? Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. É interessante que quando a gente lê esse texto, a gente percebe assim que o apóstolo Paulo estava olhando e a figura que ele tinha diante dele era um soldado romano. E ele começa a prestar atenção em toda a armadura que compunha. E um negócio curioso que talvez nós passássemos desapercebido. Os pés de um soldado é uma coisa importante, e ele chama a nossa atenção para algo crucial, e eu ia falar assim, Paulo, mas colocar o evangelho bem no pé, não teria que estar num lugar mais... E aí quando você se debruça para entender algumas coisas dessa realidade do soldado, você descobre algumas coisas muito importantes. No mínimo 2. O soldado romano, pensando nas batalhas, pensando nos conflitos, pensando nas guerras, pensando no campo de batalha, ele precisava ter 2 coisas muito importantes. Uma delas, segurança. Muita segurança. Por quê? Gente, não existia indústria que fazia tantos calçados diferenciados a ponto de cada um aqui ter um modelo, que é a realidade de hoje. O terreno havia dentro dos conflitos, o exército inimigo colocava muitas armadilhas. Uma delas eram galhos
pontiagudos escondidos no campo de batalha, para que N soldados, curiosamente descalços, nem todos os exércitos estavam armados com sandália, porque não tinham tantos recursos assim, tanta tecnologia, mas os romanos tinham essa tecnologia. Curioso, né? Naquela época isso era uma tecnologia. Continua sendo, é que a gente não dá esse valor todo. Mas de fato, você imagina num campo de batalha, você indo para batalhar, cheio de força, cheio de arma, cheio de capacidade, e enquanto vai, pisa e aquela ferpa, aquele galho pontiagudo, atravessa o seu pé. Como batalhar? Como fazer o exército avançar? Era um recurso de muita segurança. Ele precisava estar com o pé dele protegido. E agora eu vou falar para você como que o Evangelho nos protege. Como que o Evangelho nos protege? Que preparação, que noção é essa de preparados no Evangelho da paz que oferece proteção? Aqui, a palavra preparo, ela também pode ser traduzida por disposição. A ideia, gente, é o seguinte: o que protegeu, o que deu segurança para a minha vida e para a sua vida foi o Evangelho. Porque qual é a notícia que o Evangelho conta para mim e para você? Primeira delas, quando você vai para essa batalha contra o mal, uma coisa você precisa saber. O quê? Que Deus não está mais em guerra com você. Esse é o problema de muita gente. É pensar assim, Deus está de mal comigo. Deus está... Gabriel, sabe o que é isso aqui? Não sabe o que é isso aqui? Tem uma galera aqui que sabe, Gabriel, o que é isso aqui. Eu detestava que os amiguinhos fizessem isso para mim. E depois, quem lembra? Isso aqui, Gabriel, era um jeito de dizer assim, estou de mal com você. E daí dizia assim, que agora eu estou brigado, nós não somos mais amigos. Mas criança fazia isso aqui umas 5 vezes, né? E daí depois para você fazer as pazes, lembram como era? Aí estendia. Como que? Assim também? Lá em São Paulo, da minha região, era só assim. Aí vamos fazer as pazes daí. Curioso, né? Para ficar de mal era uma mão inteira. E daí para ficar de bem era só um dedinho e já dava condição de atar. Quantas vezes eu dei o dedinho assim, de costas para a pessoa? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que o Evangelho é fantástico? Porque o Evangelho diz assim, não. Deus não está mais de mal com você. Deus está de bem com você. Você está entrando numa batalha que, olha aqui, o texto que a gente leu, ele diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vestir toda a armadura de Deus. Ele está em paz com você, Ele oferece paz com você, porque o Evangelho diz assim, olha, Ele te perdoou. Deus não quer o seu mal, Deus não está te castigando, Deus não está te punindo, Deus não está te rejeitando. Deus, Ele tem bondade para te oferecer, e isso precisa estar cravado. Sabe por quê? Porque se isso não está cravado como um terreno seguro para você, você estremece. Essa batalha contra o mal, isso não pode te ocorrer. O maligno fica jogando flechas na sua mente, dizendo assim, Deus não está bem com você. E o maligno fala assim para você, você fez isso essa semana. Você agora fica vestindo essa roupinha, toma esse banho e vem para a igreja com essa cara de santo aí. E aí você tem que lembrar assim, não. Eu tenho perdão, eu tenho misericórdia, eu tenho um Salvador. Não é a minha justiça que me dá condições de ficar diante de Deus, é a justiça dEle. Ele está em paz, Ele é o meu Pai, Ele me conduz, Ele disse para mim algo. E aí eu vou dizer uma coisa para você, porque o Evangelho dá tanta segurança. Não tem nada mais seguro do que se sentir completamente amado. Pensa numa coisa que dá um medo terrível e estremece tanto a nossa vida. Porque parte, gente, das nossas doenças, parte das feridas imensas da nossa vida, ela está posta em uma insegurança. Sabe qual é a insegurança? Será que eu sou amado? E às vezes as histórias das nossas famílias, as histórias dos nossos relacionamentos, eles não ajudaram a gente sentir isso com força.
Mas não é só as histórias porque o meu pai falhou, porque a minha mãe falhou, porque lá na infância alguém fez algo comigo que me deixou eu com aquela cisma de que, olha, eu não sou tão amado assim. O nosso coração também tem problema, porque por causa das coisas que eu faço errado, inveteradamente, e repito elas, o nosso coração parece que diz pra gente assim: eu não sou digno de ser amado. Eu não sou digno de ser amado. E qual é a mensagem gloriosa do Evangelho? Porque dá segurança e a gente tem que estar calçadinho nisso. Você é totalmente amado. Tem um texto em João, logo no início, quando Jesus passa no Jordão e ele é para ser batizado, o texto diz assim, que ouviu-se uma voz do céu que dizia assim, ó, esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Ah tá, André, mas essa palavra é para Jesus. Mas olha, quando você vai em Efésios mesmo, capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 1. A mesma expressão filho amado. E aí você entender como é a glória do cristianismo. Ele assumiu o nosso lugar na cruz, para que nós assumíssemos o seu lugar diante do Pai. Olha a expressão que é usada. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Você é filho amado. O Evangelho põe nos seus pezinhos a segurança. Você pode pisar em qualquer terreno com a sensação assim, ó. O meu Pai me ama. O seu Pai te ama. Com um amor infinito. Sabe quando a gente é levado a pensar nas Escrituras, qual é o tamanho do amor de Deus? Deus nos provoca assim, ó. Tenta entender. Qual é a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você precisa entender esse amor, porque esse amor é por você, é por nós. E quando isso está bem calçadinho no seu pé, você anda firme, você anda estável. Uma coisa boa da sandália. Só que não é só isso que a sandália nos oferece. Sabe o que mais a sandália nos oferece? A sandália nos oferece mobilidade. O exército tinha que estar bem preparado e passar por terrenos perigosos e estar seguro e não ter ferida nos pés. Mas o exército também precisava avançar. E essa era uma vantagem enorme dos exércitos romanos. E eles se deslocavam com muita rapidez, com muita agilidade, justamente porque o mato não estava tudo cortadinho, a graminha toda paradinha, tirados os espinhos, tirados os perigos, não. Eram terrenos difíceis das quais eles precisavam transitar. E eles tinham mobilidade porque tinha algo calçado. Gente, deixa eu contar uma coisa para você. Uma coisa que o Evangelho nos dá é mobilidade. Mobilidade em qual sentido, André? De direção, de saber por onde caminhar. Quando você sabe qual é o caminho que você precisa percorrer, você, naquela época e até hoje, você calça põe algo no pé adequado com o terreno. Quantos aqui, poxa, vamos para um terreno rural, vamos fazer uma caminhada, uma trilha. Ninguém vai de salto alto. É bom que não vá. E também não vá de chinelinho havaiana. Assim como se a gente vai para a praia e vai para a areia, ninguém vai de bota 7 léguas. A gente tem essa consciência de que a trilha que devemos caminhar, ela orienta a gente que calçado devemos vestir. Então existe uma relação direta entre o calçado que você veste com a trilha que você está percorrendo. E por que a gente precisa colocar o calçado do Evangelho para nos dar direção de qual é o propósito da nossa vida? Quando a gente não calça o Evangelho, a preparação do Evangelho, a disposição do Evangelho, é porque a gente esqueceu qual é a razão da nossa existência. Gente, ontem eu postei no grupo uma foto que me enche o coração de euforia e alegria, de um tantão de gente dessa comunidade aqui, que foi para um treinamento de evangelização. E dentro desse treinamento de evangelização, a gente descobriu algo muito legal. Que desse lado está Deus, num penhasco e numa colina. E desse lado aqui está o ser humano. E aí o seguinte, existe um abismo aqui. Que nem as nossas boas obras, nem a nossa filosofia, nem os nossos gestos, nem as nossas tentativas, melhores que sejam, conseguem fazer a gente unir essas duas realidades. Mas
o Salvador amado foi entregue, e Ele, Jesus Cristo, através da cruz, Ele uniu e deu possibilidade da gente percorrer esse caminho. E essa é a notícia que a gente precisa divulgar. Quando a gente calça os pés do Evangelho, a gente sai contando para as pessoas: olha, Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele te ama também. Olha, o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Olha, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a gente sai contando e a gente descobre o seguinte, que Jesus falou assim: olha, vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A gente descobre, quando a gente calça o Evangelho nos pés, de que essa é a nossa trilha, de que essa é a nossa jornada. A gente descobre que você vai voltar para o seu trabalho essa semana, para suas atividades, para sua família. Mas daí, quando a gente é lembrado disso, a gente faz o que eu fui provocado a fazer ontem. Quando o motoboy chegou lá em casa para fazer a entrega, e ele entregou o que tinha que ser colocado em minhas mãos, eu olhei para ele e falei assim: eu posso te falar um texto da palavra de Deus? Aí ele olhou para mim assim: bicho, esse cara tá bem? Aí ele falou assim: você pode. E eu falei assim: a palavra de Deus diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo e amou você. Eu queria que você voltasse para o seu trabalho com essa mensagem. O rapaz desandou a falar um monte. Fomos chamados para fazer isso. A gente estava num treinamento, e sabe o que aconteceu muito legal nesse treinamento? Todas as pessoas foram provocadas a anotar o nome de 3 pessoas pelas quais elas vão estar orando e pedindo a Deus para que a gente tenha a oportunidade de falar essas boas notícias, de compartilhar o Evangelho, de ouvir as histórias delas, contar as nossas histórias e contar como Jesus resolveu a nossa história. É isso que a gente vai propagar. E a gente foi chamado para isso. Quando você calça o Evangelho no seu pé, você descobre assim: ó, não se trata de eu voltar para o meu trabalho. Eu vou voltar para o meu trabalho, mas com uma missão. Eu vou voltar para a minha família, mas com uma missão. Eu vou voltar para os meus afazeres, mas eu tenho uma missão. Gente, quando a gente tira essas sandálias dos pés, a gente entra num redemoinho, jurando que a vida se trata, sabe do quê? Se sustentar, cuidar dos problemas, resolver a vida, e a vida começa a ficar um círculo sem fim. Porque não foi para isso que Jesus te chamou. Ele te chamou para que você o ame, para que você ame as palavras dele, a obra dele e a missão dele. Eu queria terminar dizendo o seguinte: essa semana, na verdade, antes de ontem, faleceu uma pessoa que eu não achava que ele estava tão perto do meu coração como ele está. O nome dele é pastor Tim Keller. Faz uns 10 anos que eu ouço, leio e aprendo muito com os livros dele. Certamente é um dos autores que eu mais tenho livro na minha casa. Eu usei muito do material dele no meu mestrado. E eu descobri essa semana que ele é referência de muita gente que eu respeito demais. Ele faleceu. Desde 2020 ele vinha lutando com um câncer no pâncreas. Ele estava com 72 anos, ainda não tinha completado 73, nasceu em 1950. Ele plantou, na década de 90, uma igreja lá em Nova York, a Igreja Presbiteriana do Redentor. E depois de ter plantado essa igreja, Deus usou esse homem para escrever muito, pregar muito e liderar um movimento de plantação de muitas igrejas. Por essa semana eu descobri que uma das igrejas que eu mais respeito no Brasil se chama Chácara Primavera, Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, no qual o pastor é Ricardo Agreste. Há 20 anos atrás, quando começaram esse projeto em Campinas, uma das igrejas que financiou 1/3 do custo dessa igreja lá em Campinas foi a igreja Redeemer, sob a liderança do Tim Keller. Então o Tim Keller ajudou a plantar a Chácara Primavera.
A Chácara Primavera, nesses 20 anos, já plantou mais de 70 igrejas. Igreja missionária, igreja que pega o dinheiro e espalha. A gente foi abençoado por eles. A igreja que a gente plantou e organizou agora em Paranaguá foi ajudada. Ao longo desses últimos 3 anos, eles continuam nesse último ano de parceria. A Chácara Primavera põe dinheiro lá em Paranaguá para o Ailton plantar a igreja. E a Chácara Primavera foi abençoada pelo Tim Keller. O Tim Keller me ensinou a descobrir as más notícias do Evangelho e as boas notícias do Evangelho. Ele me ensinou a ser muito cordato, porque embora seja presbiteriano, reformado, zeloso na ortodoxia, ele sempre foi muito educado no momento de fazer apologia, no momento de defender a fé. Eu descobri o quanto no mundo inteiro tem gente que ama e o respeita. Mas a parte mais fantástica por essa semana foi o seguinte: o filho dele fez uma postagem antes do falecimento dele. Os médicos mandaram ele para casa porque ele só tinha medicação paliativa, porque já não tinha mais o que o hospital fazer. E ele vinha orando e a família orando. E o filho dele disse assim que em oração já às 2 noites, o Tim Keller disse as seguintes palavras: estou profundamente grato por todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos anos. Estou profundamente grato pela minha família, que me ama. Estou profundamente grato pelo tempo que Deus me concedeu. Mas estou pronto para ver Jesus. Não posso esperar para ver Jesus. Me leve para casa. Eu vi um pastor, Augusto Nicodemos, rasgando elogios para o Tim Keller, dizendo assim: no momento da minha morte, eu quero uma morte parecida com o Tim Keller. Morrer em casa, com a família, mas mais que isso, chegar no fim da carreira e continuar desejando e ansiando que eu vou ver o meu Salvador. Sabe o que o Tim Keller teve no pé ao longo de toda a sua história? Ele calçou a sandália do Evangelho. E o Evangelho deu uma segurança imensa para ele em todos os momentos da vida dele, em especial nesse momento. Momento dramático que todos nós enfrentaremos. E ele tinha uma segurança maravilhosa. Mas o que me constrange é que mesmo nesse momento do mais difícil da vida dele, o que aparece e o que transparece é a pessoa de Jesus. E ele falou de Jesus na sua vida, mas agora no momento da sua morte, ele continua falando de Jesus. Isso é vida que vale a pena viver. Essa é a vida que vence todas as barreiras. A vida que aponta para Jesus. O Tim Keller continua e vai continuar me ensinando muita coisa. Eu queria falar para você. Se o Evangelho não é a sua segurança, se a segurança sua é seu trabalho, se o que te faz ser amado é o seu sucesso, é os seus feitos, é as suas realizações, ou é como as pessoas te tratam, coloque isso de lado. Calça o Evangelho. Só o Evangelho pode dar segurança, porque o Evangelho diz que você é amado demais, é amada demais. Mas a pergunta é, qual trilha você está? Se você está caminhando e não é o Evangelho que está no seu pé, eu vou dizer uma coisa para você. Você não está sabendo o caminho que você deve percorrer. Porque o Evangelho te dá sentido. O Evangelho te dá propósito. Filipenses 1:20, ele diz algo que eu acho que tem tudo a ver com a vida do Tim Keller. E eu queria que a gente lesse para a gente orar. Filipenses 1:20 diz assim, ó, minha ardente... O apóstolo Paulo estava preso. E ele fala assim, ó, minha ardente expectativa e esperança. Ardente. Queimava. É que em nada eu serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo,
quer pela vida, quer pela morte. E aí ele diz no 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O Tim Keller, para mim, representou isso essa semana. Ele foi ver Jesus. Que gostoso, né? Ele está com Jesus. E eu sei que gente do mundo inteiro está conhecendo mais de Jesus por causa da vida dele. E é massa o Tim Keller, mas o mais massa é o Senhor Jesus. Na vida dele, conheceu-se muita gente ao Senhor Jesus. E com a morte dele também a gente vê Jesus. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa é a vida que Jesus quer que você calce. Essa é a trilha que você tem que andar. Se você não entrar nessa trilha, arranca o que está no seu pé. Muda as vestes. Muda a jornada. Muda tudo. Essa é a razão de viver. Essa é a razão. Essa é a vida boa. É isso que Deus quer para mim e quer para você. Vamos orar? Ó Senhor. Ó Senhor amado. Eu te louvo pelo calçado do Evangelho. Como o Evangelho nos protege, Senhor. Como o Evangelho nos diz que a gente está seguro, o Senhor não está em guerra com a gente. O Senhor fez as pazes com a gente, o Senhor está de bem com cada um aqui, porque cremos no Evangelho. Ah, Senhor, mas o Evangelho também nos dá direção. Senhor, não deixa que ninguém aqui continue com calçados, que não sejam os calçados do Evangelho, que dá direção, que dá propósito para a vida, que orienta a nossa vida sobre a verdadeira missão, que o diabo quer tirar a gente dela. O diabo quer dizer que a nossa vida é lutar pelo sustento. O diabo quer dizer que a nossa vida é lutar pela saúde. O diabo quer dizer que a nossa vida é lutar para ser aceito, para ter sucesso, para ter prazer, para ter um monte de coisa nesse mundo. Senhor, é mentira e isso está sendo dito para a gente. O nosso coração é tentado a essas realidades e por isso, Deus, nós queremos nos curvar à verdade do Senhor. Que o propósito glorioso da vida, seja na morte, é que Jesus seja engrandecido em nossa vida. Senhor, nós queremos ter essa ardente expectativa e esperança que o Senhor será exaltado. Por isso queremos abrir as bocas, abrir, Senhor, o coração e dizer para o mundo que tem esperança em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão, essa é a razão das nossas orações. Senhor, que tudo, que nosso trabalho, nossa vida, nossos talentos, nossos esforços, nossos recursos, nossa casa, nossa família, nossa vida, toda esteja curvada ao propósito do Evangelho. Toda ela, Senhor, nós nos rendemos. E aqui, Senhor, é bem possível que muita gente vai dizer amém para essa oração. Então ouve essa oração, Deus. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida e queremos viver para o Evangelho. Queremos viver para a glória do Senhor. Oramos assim, Deus, porque esse é o nosso tesouro. Essa é a nossa vida. Oramos em nome do nosso Salvador. E por isso sabemos que o Senhor nos atenderá. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.